Olá pessoal, a paz do Senhor. Estamos aqui no segundo episódio MIASP Fala. Com o nosso casal querido, que nós amamos tanto, a missionária Isabel Cooper e o pastor Ken Cooper. Essa família que nos trouxe algo muito importante, nos despertou nesse tempo para trazer a nós algo muito importante, que é voltado para o trabalho de crianças no Brasil. Eles que moravam, nos Estados Unidos, enfrentaram muitas lutas, dificuldades, mas não foi isso que barrou eles de estarem aqui, ouvindo a voz e o chamado do Senhor para esse tempo. E eu gostaria de começar com vocês, porque vocês criaram em nós oportunidades aqui no Brasil. E a primeira coisa que eu gostaria de perguntar a vocês é sobre o propósito desse chamado para vocês como casal. É um prazer, em primeiro lugar, de estar aqui no MIASP Fala. É uma honra de ver como que o Senhor tem prosperado esse trabalho. Então, obrigado pela oportunidade. Amém. E também por estar dando continuidade a sementes que foram plantadas e vocês estão continuando. Amém. Mas como casal, o pastor Ken e eu, nós começamos nesse ministério nos Estados Unidos. E o Senhor nos colocou uma responsabilidade nas mãos do pastor Ken. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre ser o superintendente, do trabalho infantil na igreja POCC da Flórida. Well, for us it was about training kids. Para nós, era sobre treinar as crianças. Because you will never have a warrior without training. Porque você não tem como ter guerreiros sem treinamento. And so our goal in the Sunday school there Então, o nosso alvo no departamento infantil de onde estávamos, da Flórida, by the time the child was 8 years old, we wanted them baptized in Jesus' name and filled with the Holy Ghost. nosso alvo era, quando uma criança, antes de completar 8 anos, ele já tinha que ser batizado em nome de Jesus e cheio do Espírito Santo. And so all of our focus was, how do we do that? Então, o nosso foco era, como vamos fazer isso? Como vamos alcançar esse alvo? Because you have to get kids excited to want to be there. E é porque você tinha que criar como que um entusiasmo na criança para chegar até lá. And so with some help and guidance from some very wise people, Então, com a ajuda e direção de pessoas que estavam ao nosso redor, e do Senhor em primeiro lugar, and with the help of our pastor was very important in this. e com a ajuda também do nosso pastor, porque ele foi chave. Amém. We began to structure our Sunday school for kids to want to come, but we also gave them an opportunity to get the Holy Ghost. Então, na escola dominical, Canaã, as crianças, nós criamos um ambiente não só que eles queriam estar lá, mas também eles eram batizados com o Espírito Santo na sala de aula. Amém. Glória a Deus. And so that was our focus, is getting them filled in the water, but then giving them the tools afterwards. Então, o nosso foco, como eu disse, o nosso alvo era chegar, fazer com que eles chegassem até o batismo em nome de Jesus, fosse batizado com o Espírito Santo e aí entregasse ferramentas para que eles pudessem ser guerreiros do Senhor. Glória a Because they're not the Deus. church of tomorrow, they're the church of today. Porque eles não são a igreja do amanhã, eles são a igreja do hoje, agora. Amém. Glória a Deus. Coisa linda, gente. Que maravilha a gente ouvir esses testemunhos, E eu gostaria também de saber, porque vocês estavam em outro país
E tem alguns desafios, né? Que a Sim. gente encontra no caminho para vir ao Brasil, outra cultura, outro povo. E como que foi isso para vocês? Você já tinha esse trabalho lá nos Estados Unidos. E qual foram os desafios que vocês encontraram para estar aqui no Brasil com esse mesmo projeto, com esse mesmo propósito, com essa mesma visão? Do you understand it? Yeah, I do. Okay. It was easier for my wife than me, in some ways. Foi bem mais fácil para minha esposa do que eu. For me, I had to worry about, Lord, how am I going to support my family? Para mim, é como que, Senhor, em primeiro lugar, como que eu vou levar essa visão para lá? E o lado financeiro de tudo isso, que todos... É um peso, queremos nós admitir ou não, mas Sim. é um peso. And so when God said, here's the date you're going, we're going to leave to go to Brazil. Oh. But when you're going, how are we going to, Lord, it's like, I don't know how I'm going to pay for that. E eu falava para o Senhor, Senhor, eu não sei como eu vou pagar por tudo isso. E também, para o pastor Ken, a dificuldade da língua. A cultura é diferente. Sim. Então, tudo isso foi um desafio. But when the Lord opened up the doors, He opened up His checkbook. Mas quando o Senhor abriu a porta para nós vir fazer as cruzadas no Brasil, mesmo ainda morando nos Estados Unidos, Ele abriu o cartão de... A gente fala, Ele entregou o cartão para nós. Permissão, né? Não só a permissão, mas o pastor Ken, ele tem o costume de falar, ele abriu o talão de cheque e falou quanto vocês precisam. No sentido, Coisa linda, Deus. ele proveu. Amém. And so when we saw that Lord was doing that, we had to prepare ourselves. E quando nós vimos que o Senhor estava fazendo isso, nós tivemos que preparar nós mesmos. Agora eu quero falar, o pastor Ken falou da dificuldade, né, da língua, cultura diferente, o financeiro. Sim. Mas eu gostaria de falar de uma dificuldade que nós enfrentamos, Canaã. Sim. Nós enfrentamos uma dificuldade que, infelizmente, 15 anos atrás, as crianças não eram prioridades. Sim. Então, os cultos era todo proporcionado para os adultos. E as crianças eram deixadas de lado. Então, quando nós vimos no Brasil, a gente via cultos muito bons. Porque se tem uma coisa que nós brasileiros sabemos fazer é adorar. É. Só que as crianças de lado. E o Senhor chamou a minha atenção e disse, olha os meus pequeninos. Eles estão perecendo. Então, aí o Senhor nos trouxe a atenção para focar neles. Não faça apenas mais um culto, mas faça um culto que vai fazer a diferença na vida dos pequenos. Que E coisa foi linda. onde que nós começamos a planejar, a vir e a fazer as cruzadas, a fazer as escolas de férias. Então, Lembro. que tudo isso começou, muitos foram batizados com o Espírito Santo, a semente foi plantada. Então, esse despertar nas pessoas de que as crianças são importantes. Amém. Also, we wanted to make sure that those kids would get plugged in with the church. E o Senhor dizia para nós, quando uma criança é batizada com o Espírito Santo, não deixa eles dispersos. Não só a gente já dava o certificado de batismo ali mesmo, mas já conectava eles com uma igreja, Amém. se eles não já faziam parte de uma igreja, Amém. para não deixar eles dispersos. Amém. Que coisa linda. Maravilhoso o trabalho de vocês. Tem muitas pessoas que hoje estão aqui no MIASP com a gente, que são fruto do trabalho de vocês, que trouxeram essa visão e nos mostraram esse propósito, o quão grande é esse ministério de criança para o Senhor. Sim. Isso é muito importante. E eu gostaria de perguntar para vocês sobre a visão. O que você poderia deixar para nós, brasileiros, e vocês agora estão, né, envolvidos aqui também no Brasil com a gente, que mensagem você poderia deixar de visão futura
para a posteridade com relação ao que nós já estamos fazendo aqui no Brasil. So let me tell you about something they do in the United States. It's called it's a youth congress. Algo que eu gostaria de te dizer sobre o que eles fazem, você já deve ter visto. O congresso de jovens que eles têm lá, que chama Youth Congress. The last time they did it, they had to do it in an American football stadium. Eles agora têm que levar essa conferência para uma arena. Um campo, uma arena de futebol que cabe centenas de pessoas. Coisa There were linda. over 30 million youth there. 30,000. Mais de 30 mil jovens. Uau. Why not here? Essa é a nossa visão Glória a Deus. para o MIASP. Oh, glória. Uma E arena recebemos. cheia de crianças. Amém. Glória a Deus. São Paulo, the state, has 50 million people. Só no estado de São Paulo, nós já temos 50 milhões de pessoas. That's more people than Canada. É mais pessoas do que o país de Canadá. Uau. Why couldn't we have 30 million young people and Uau. kids in a stadium here? Então, Not para 30,000, encher, 30,000. para encher um estádio com 30 mil, não é nada para nós. É verdade. É And verdade. so that is what our vision for the future is, that it's not something small. We need to look bigger than what we're. Então, nós temos que parar de pensar pequeno e começar a pensar grande. Amém. Algo Glória a Deus. também, essa a visão que o pastor Ken está compartilhando. Só que você sabe da visão e como nós já profetizamos sobre a sua vida, Amém. que você será a nossa primeira evangelista nacional do Brasil. Oh, glória a Deus. Amém. Que seja Já feito- profetizamos isso na sua vida seja e, feita a vontade. e vamos ver isso não só acontecer, mas que atrás de você virá muitos. Em nome de Jesus. Então- A glória de Deus. Essa é a nossa visão. Amém. E eu vejo e eu sinto a confirmação do Amém. Espírito Santo Glória a nesse Deus. momento. Amém. Viu? Então, e o Senhor está, né? Eu posso sentir a confirmação e eu creio que isso irá acontecer. Te levei para Manaus, você já pregou em Manaus esse ano pela primeira vez. Amém. E Foi vai bem. ser a primeira de muitas, e em muitos outros lugares, mas que, da mesma maneira que nós desmembramos um campo, que você seja usada para desmembrar Amém. o campo dos evangelistas Amém. Glória a Deus. infantil do Brasil. Glória a Amém? Deus. Porque Amém. o nosso país, ele precisa, não só precisa, mas já passou da hora. É verdade. É So we verdade. need to lift our vision up a little higher. Então, o que nós precisamos é tirar a nossa visão da areia e levantar para o Glória a alto. Deus. E ver, porque o Senhor não é o Deus de pequenas coisas. É O verdade. nosso Deus é Deus de grandes coisas. E Ele só está esperando em nós. Amém. Glória a Deus. Que coisa linda, gente. Isso é maravilhoso ouvir todas essas coisas. E eu gostaria de já ir finalizando, e eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para todos aqueles que estão ainda dormindo, com escama nos olhos ainda, com relação a esse ministério de crianças. Então, deixe uma mensagem para todos aqueles que acompanham, que estarão acompanhando o MIASP. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. A minha mensagem é, não só para as pessoas de São Paulo que ainda não despertou para esse ministério, mas também para as pessoas fora de São Paulo. Tá? Se você não tem um ministério infantil na sua igreja, no seu estado, você precisa ter. É hora de nós tirarmos o celular da mão dos nossos filhos. É hora de nós dizermos para eles que Deus criou eles com um propósito e para que nós possamos focar no plano de Deus para a vida de cada um deles.
Então desperta pai, desperta mãe, desperta pastor e vamos olhar para o alto, porque as nossas crianças, elas estão perecendo por falta de visão dos líderes e até mesmo dos pais. Mas é hora de despertar e é hora de abraçar essa causa e juntos fazermos uma nova história. Amém. Glória a Deus. In the book of Acts, there's 7 revivals. No livro de Atos tem 7 avivamentos. The first one was the revival of promise. O primeiro avivamento foi o avivamento da promessa. I don't even think we've got there yet. Nós ainda nem chegamos nesse ainda. After that, we have a revival of miracles. Depois desse, teve o avivamento dos milagres. If we can get into our promise, the miracles are going to come. Se nós pudermos chegar no avivamento da promessa, o milagre vai vir. Amém. And then, when you go to the next one, it's about putting the leadership in the right place. E aí o próximo é colocar a liderança, aqueles que estão realmente fazendo o que Deus chamou eles para fazer, no lugar que eles pertencem a estar. Coisa linda. The fourth one, when the disciples did not want to go out, God sent them confusion so that they would go out. They went to the Samaritans. They won a whole state of people. O quarto é quando queriam manter-se só entre si. Por isso que eu disse não só para São Paulo, mas para todo o Brasil e até mesmo outros países. Amém. Porque o evangelho é para todos. Amém. Então, quando eles não queriam sair, o Senhor mandou ali aflições e fez com que eles saíssem. Aí o povo de Samaria foi alcançado. Amém. The fifth one is the revival of the angels. E o quinto é o avivamento dos anjos. That's when the angel went and talked to Cornelius and talked to Peter. Foi quando o anjo foi e falou com Cornélio e foi e falou com Pedro. If we can get the supernatural involved, that's going to be so much greater. E quando nós, o supernatural de Deus, está envolvido com o trabalho, aí já não tem mais como numerar, porque eles pararam de contar e disseram multidão. Glória a The Deus. sixth one is the one where Paul had a vision to go. Aí foi o sexto onde Paulo teve a visão de ir. We got to have that vision. Nós temos que ter a visão. I got to see. There's a psalm that says that we can see where he's looking. Tem os salmos que diz, Canaã, que nós podemos ver aonde Deus está olhando. That's the vision we've got to have. Wherever he's looking, that's our vision. E a nossa visão tem que ser, onde Deus está olhando, nós temos que estar Glória a Deus. olhando para a mesma direção. Amém. And then the last one is so important E a última é muito importante, because Paul came to the disciples of John, right? And they didn't understand what baptism in Jesus' name was. e quando os discípulos de João vieram até Paulo, e eles não entendiam, que batismo é esse que você está falando? God opened up the door for other churches that didn't believe the same to get the revelation. Aí foi onde Deus abriu a porta para outras congregações que não creia da mesma forma receber a revelação do nome. That's our Uau. vision. Essa é a nossa visão. Amém. Coisa linda. Deus abençoe. Eu agradeço muito a vocês, casal, Pastor Ken, a pastora Isabel Cooper, por estarem aqui conosco nesse bate-papo Amém. que foi tão enriquecedor. Que Deus abençoe a vocês, a todos de casa. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer.